Aleluia. Glória a Deus. Está gravando. Está tudo certo. Nada resolvido. Então, nós temos falado a respeito de primícias. E desde 2 domingos atrás, nós temos ministrado sobre isso. E eu creio que Deus vai mudar a vida financeira dos irmãos. Quantos creem nisso? Pelo menos 2 já creem. Quantos creem que Deus pode mudar a sua vida financeira? Amém? Então, hoje nós vamos continuar falando a respeito de princípios espirituais, para que Deus mude a sua vida financeira, para que você avance. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor, nós queremos, Deus, colocar diante de Ti cada um desses irmãos que ouve essa palavra nesse momento, e nós queremos declarar, Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, que nós possamos, Deus, ser edificados, ser cheios, ser renovados. Eu repreendo agora todo espírito maligno que tenta tirar o foco, tenta tirar a atenção, e eu coloco diante do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, nós sairemos daqui convictos da sua obra, do seu poder, e cheios, Deus, de esperança, de grandes coisas que o Senhor fará em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós falamos de primícia, nós precisamos entender algo. Deus se importa em ser o primeiro. Deus é o primeiro. Você querendo ou não, Ele não deixa de ser o primeiro. Nós vimos isso quando nós observamos o exemplo do Egito, em que Deus falou para Faraó: olha, porque você está resistindo o meu primogênito, que no caso era Israel, eu também vou tocar no seu primogênito. E todos os primogênitos do Egito morreram. Ou seja, Deus ali estava tratando com isso. Pastor, não ouvi isso. Ouve a palavra de domingo passado, está gravada lá. Eu falei disso no final da palavra. Mas ali nós percebemos, Deus resiste a Faraó, porque Faraó estava resistindo o primeiro. Então, querendo você ou não, Deus, Ele é o primeiro. Mas dependendo da sua atitude, dependendo da sua ação, você está dizendo para Deus que Deus não é o primeiro na sua vida. E Deus, Ele vai entrar em demanda para que Ele passe a ser o primeiro na sua vida. Deus, Ele vai começar a tratar para que agora Ele volte a ser o primeiro. E pastor, qual é a principal situação que disputa o lugar de Deus no meu coração? Responde para o seu vizinho: dinheiro. Principal situação que disputa o lugar de Deus no seu coração é dinheiro. Por quê? Tem alguém doente. A primeira coisa que você faz, você ora, você liga para o pastor, você liga para alguém, pede oração. Mas se tem algo que te prejudica em buscar a Deus, é dinheiro. Hoje eu estava observando a palavra que o pastor Luiz ministrou em Goiânia, e algo que estava interessante, ele falou ali da festa, e o Senhor fez uma grande festa, e mandou chamar os convidados, e quando chamou, nenhum dos convidados vieram, porque a gente entende que aqueles convidados, eles eram ricos. Por quê? Porque um tinha comprado um campo, ele falou: vou ver o campo. Alguém que compra um campo era alguém que já estava preocupado com a vida financeira. Outro comprou 5 juntas de boi, ou seja, preocupado com vida financeira. Eles disseram: eu prefiro me preocupar com a vida financeira do que estar na presença do Senhor. E aqui nós entramos em um princípio espiritual: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é a chave? O primeiro é o Senhor. Hoje nós vamos tratar sobre isso. Coloque o Senhor em primeiro. O Senhor é a primícia. O Senhor, Ele tem o primeiro lugar. No livro de Romanos, capítulo 8, ele fala o seguinte: se forem santas as primícias da massa, todo o resto será santo. Se for santa a raiz, também serão santos os ramos. Quando nós falamos da nossa vida espiritual, o Senhor Jesus, Ele é a primícia. Ele foi aquele que morreu e agora nós fomos santificados. Ou seja, Ele como primícia é santo, nós somos santos. E agora, quando nós tratamos da nossa vida financeira, quando a nossa primícia é santa, o que é a nossa primícia? O nosso dízimo, o nosso primeiro. Quando ele é santo, todo o resto agora passa a ser
santo. Então preste atenção em algo. Se você quer prosperar, se você quer avançar em Deus, aprenda a santificar aquilo que é do Senhor e dá o primeiro lugar para Ele, para que todo o resto seja santo. E para começar hoje, então, eu quero falar com você a respeito de Jericó. Vocês sabem que o povo de Deus foi escravo no Egito, ficou no Egito durante bastante tempo, saiu do Egito, passou pelo deserto, e naquele tempo o povo ficou no deserto, havia uma promessa de que eles entrariam em um lugar de descanso. Eles entrariam, microfone mais perto melhorou. Eles entrariam em um lugar de descanso, eles entrariam em uma terra de abundância. Preste atenção, essa é a mesma promessa que Deus tem para você hoje. Fala para o seu irmão, Deus tem para você. Fala com fé, Deus tem para você um lugar de abundância e um lugar de descanso. Para que eles entrassem então em Canaã, que era um lugar de descanso e de abundância, eles tinham que passar o Jordão e eles tinham que conquistar Jericó. O Jordão significa aquele que desce, aquele que se humilha, aquele que abre mão da reputação. Mas agora eles vêm para a conquista de Jericó. E a conquista de Jericó tem um princípio espiritual poderoso nela. Por quê? Porque Jericó era a primeira. Jericó era a primeira cidade a ser conquistada. E aqui é onde nós vemos o coração. Porque você vai observar o seguinte: eu vou conquistar a primeira, meu primeiro salário, é meu primeiro dinheiro, é minha primeira conquista, é o meu primeiro suprimento, e eu preciso dele para viver. Eles estavam no deserto, eles estavam em um lugar seco, em um lugar difícil, e agora Deus está dando para eles riqueza, Deus está dando para eles casas construídas, Deus está dando para eles abundância, e Deus fala para eles: eu estou dando para vocês, mas vocês vão entregar de volta para mim. Por que Deus queria de volta? Porque era a primeira. E Deus fala para você: eu te dou, eu vou te entregar, mas o primeiro continua sendo meu. Irmãos, desde o princípio, Deus trata dessa maneira. Quando você observa Adão e Eva foram colocados em um jardim, tinha tudo no jardim. A árvore da vida estava no jardim, o rio da vida estava no jardim, tinha tudo no jardim, mas Deus falou: vocês podem comer de tudo, mas a árvore do conhecimento que está no centro do jardim, dessa você não come, essa é minha. Deus sempre coloca para você uma porção que é dele, para que ele observe de que maneira você vai agir, vai se comportar com aquilo que pertence a ele. Então Deus agora entrega a terra, entrega toda a promessa, mas fala: Jericó é minha. Preste atenção. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenados, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Preste atenção, eu estou te entregando a cidade, mas as riquezas da cidade, elas são para mim. Deus está dizendo: eu vou prosperar você, eu vou te levar a uma terra de descanso, eu vou levar você. Canaã representava descanso, eu vou te levar a uma terra de descanso, uma terra de abundância, mas o primeiro continua sendo meu, entrega para mim. Irmãos, preste atenção. Pastor, hoje eu ganho muito pouco, eu tenho pouca renda, eu tenho pouco valor. Aprenda a colocar o Senhor em primeiro, para que você alcance novos patamares. Enquanto você não aprender, enquanto você tomar o primeiro que é do Senhor, Ele não pode te levar a novos patamares, a terras de descanso. Deus, Ele resiste isso. Então nós vemos aqui Jericó. Jericó foi a primeira cidade a ser tomada. Não quer dizer que Jericó era melhor, era mais rica, era mais bonita, era a que tinha mais abundância. Não, quer dizer que Jericó era a primeira. Se ela é a primeira, ela pertence ao Senhor. Levanta o dedinho assim e fala assim: se é o primeiro, pertence ao Senhor. Sabe? Podia ter um monte de cidade,
Eles poderiam conquistar todas elas, mas antes de tudo, o primeiro pertence ao Senhor. Pastor, e o que aconteceu? É que Deus, Ele é o primeiro, e isso é uma questão fundamental. E aí eu te pergunto, o que é o primeiro na sua vida? O que tem sido o primeiro? Ah, pastor, é porque o senhor não sabe, eu estou numa crise lá em casa, eu estou com um problema financeiro muito grande. Eu sei, irmão, às vezes nós passamos por momentos onde nós somos tentados a tocar naquilo que é do Senhor. Por quê? Porque o teste ele vem exatamente nessa área. Normalmente é o seu coração que está sendo disputado. Aí você fala, se eu entregar, se eu confiar, vai me faltar. Se eu entregar, se eu confiar, depois eu posso passar por um arroxo. Se eu entregar, se eu confiar, depois eu não consigo pagar as contas. Mas esse que é o momento do teste. O que vem primeiro? Você está preocupado com a conta? É ela que tem a prioridade? É ela que está mais importante? Ou você está preocupado em continuar colocando o Senhor como primeiro? Se Ele já te entregou essa cidade, se Ele já te entregou esse recurso, Ele vai te entregar outro recurso. Ele vai te entregar mais. E agora você coloca o seu coração nele, a sua confiança nele, e Ele vai abrir as portas para você. Isso se chama fé. Irmãos, e eu creio que além de fé, isso se chama gratidão. Se o Senhor me trouxe até aqui, peraí, eu estava no Egito, eu passei pelo deserto, eu passei pela humilhação do Jordão, o Senhor me fez essa muralha dessa cidade cair. O que me fala que Deus não vai me dar outra cidade, que Deus não vai me dar outro recurso? Isso aqui eu estou usando o nosso exemplo alegórico, mas nós éramos condenados à morte, nós não deveríamos ter nada. O Senhor abriu uma porta de emprego para você, o Senhor te entregou agora um suprimento, o Senhor te deu uma família, e aí você pega e olha assim e fala, meu Deus, se eu entregar vai faltar. Nós não tínhamos direito de nada e nós recebemos. Então agora eu coloco a minha confiança nele, eu entrego para ele, por quê? Primeiro, porque eu tenho gratidão, até aqui ele fez, mas segundo, porque eu tenho fé. Se ele fez, ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar liberando. Então preciso ter esse coração, E aí eu te falo, a palavra é clara, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Você quer ter as coisas acrescentadas, você quer ter riqueza acrescentada, você quer ter saúde acrescentada, você quer ter abundância acrescentada? Buscai em primeiro o reino de Deus. Como que eu busco em primeiro? Quando eu entrego para Ele o primeiro. Pastor, como que eu busco o primeiro? Quando eu entrego o primeiro. E quanto que eu entrego o primeiro? Quando eu entrego a minha primícia. Quando eu entrego o meu dízimo. E agora eu vou te dizer algo. De coração, talvez durante esse ano, você, por alguma circunstância, você não conseguiu caminhar por esse caminho, você não conseguiu andar nessa fidelidade, você não conseguiu entregar o primeiro ao Senhor, você ouve essa palavra agora no final do ano, e você para e se sente culpado, você se sente triste. Eu quero dizer algo para você, aqui é onde vem a graça do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o Deus do recomeço, Ele é o Deus da segunda chance. E Ele fala para você, Ele fala, olha, se você não me colocou em primeiro até hoje, coloca a partir de hoje. Decida hoje, o Senhor é o primeiro. E eu não vou abrir mão disso, eu não vou negociar esse princípio. A partir de hoje a minha vida vai andar de uma maneira diferente. E eu vou receber e vou desfrutar, porque o Senhor é o primeiro, todas as coisas serão acrescentadas. Irmãos, eu gostaria que você tivesse fé nisso que você está ouvindo. Não apenas ouvir por ouvir, mas que você levantasse de manhã e você declarasse, eu creio que o Senhor é primeiro, eu tenho colocado o Senhor em primeiro, e agora eu quero receber todas as coisas. O que está faltando, não importa o que está faltando, eu vou receber abundância, eu vou receber alegria, eu vou receber justiça, eu vou receber paz, eu vou receber saúde, eu vou prosperar. Você toma posse. Irmão, se você tem entregado, você pode tomar posse, você pode declarar. Levanta e declara, eu vou prosperar em nome de Jesus. A partir de hoje essa miséria na minha casa vai acabar, essa escassez vai acabar, porque o Senhor é o primeiro e todas as coisas agora me são acrescentadas. Amém? Mas teve um rapaz, Deus é o primeiro, coloquei ali um bolinho para você ver.
Já era para chegar no outro exemplo, esqueci que eu tinha posto esse bolo aí. Você já pensou chegar na festa de aniversário? Eu tenho minha amada esposa, linda, maravilhosa. Eu pego o primeiro pedaço de bolo e dou para outra pessoa? Ela não foi o primeiro? Eu não preciso voltar para casa. Mas por que Deus pode ficar em segundo? Ah, não, Deus entende. Deus entende não, irmãos. Se você olhar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, em todo momento Deus fala para você que Ele é o primeiro. Não tem esse negócio, Deus entende não. Cuidado com isso. Mas vamos voltar, vamos avançar. Tem um rapaz, o nome dele é Acã. Depois eles criaram um vale, chamado Vale de Acor, que é o Vale do Medo, que é onde esse rapaz morreu. Qual que é o problema desse rapaz? Ele entrou em Jericó. Quando ele chegou em Jericó, ele encontrou alguns utensílios. Ele pegou esses utensílios, ele foi dentro da barraca, cavucou um buraco, escondeu os utensílios e tampou e escondeu. E sabe o que aconteceu? Veio uma maldição sobre todo o povo. Então Josué, que era o chefe, pegou e falou: olha, alguém tocou naquilo que não era devido, alguém tocou naquilo que era do Senhor. E quando Josué falou isso, falou: olha, essa pessoa podia se arrepender, aparecer para a gente resolver. Ele não apareceu. Então a palavra fala que eles foram jogando sorte. Eu não imagino que tipo de sorte, talvez fosse uma pedra, alguma coisa, que caísse em algum determinado lugar que fosse apontando. Então eles jogaram a sorte sobre as tribos, dentro das tribos sobre o chefe de família, dentro da família sobre cada patriarca, e até que chegou no rapaz Acã. Irmão, isso aqui demorou muito tempo. Por que demorou? Porque Deus estava sendo misericordioso, Deus estava dando para ele a oportunidade dele se arrepender e dele falar: não, fui eu, né, eu quero me redimir, eu quero me retratar. Mas depois que ele foi descoberto, agora não adianta mais. E depois que ele foi descoberto, acontece isso aqui. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada, e fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família dos Zeraitas, e fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem foi tomado Zabdi, e fazendo chegar sua casa, homem por homem foi tomado Acã, filho de Carim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué: filho meu, dá-te peço glória ao Senhor. Fala isso aqui: filho meu, dá-te peço glória ao Senhor, Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Irmãos, preste atenção aqui que tem uma chave espiritual. O que ele falou? Filho meu, dá-te peço glória ao Senhor. Por que dá-te glória? Porque a primeira cidade era do Senhor. A hora que ele foi lá e ele roubou e ele escondeu para ele, o que ele estava fazendo? Ele estava roubando o primeiro que era do Senhor. Ele estava roubando a glória. Por quê? Porque a glória do Senhor é o primeiro. Presta atenção, isso aqui é um princípio espiritual extremamente poderoso. Quando ele roubou o primeiro, ele estava roubando a glória. Então Josué chegou nele e falou: meu filho, dá a glória para o Senhor, a glória não é sua. A conquista dessa cidade não foi sua. Se a conquista fosse sua, você podia pegar para você, mas não foi. A glória é do Senhor, porque foi Ele que nos entregou a cidade. Então ele foi e confessou: realmente eu pequei. Só que agora o final é triste, ele morreu apedrejado. Mas preste atenção, quando você toma aquilo que é do Senhor, que é o primeiro, no final da história você está roubando a glória. Por quê? Porque você está dizendo: eu conquistei, eu, na força do meu braço que fiz, eu não preciso do Senhor, eu não preciso dele. Mas eu gostaria de falar para você: o Senhor é o primeiro. Devolve para ele a glória, entrega para ele o que é dele, e ele vai te prosperar em todos os seus caminhos. Eita glória! Falando de vida financeira, os irmãos ficam animados. Amém? Irmão, você precisa prosperar, você precisa avançar. E hoje eu sou seu pastor, eu estou aqui para isso. Eu não posso permitir que você continue a vida inteira sofrendo as duras penas por querer roubar aquilo que é do Senhor. A glória do Senhor, a glória do primeiro. Aprenda a entregar para Ele, aprenda a desfrutar de toda a abundância que Ele tem para você.
Eu creio que muitos já têm desfrutado de muita coisa, mas Deus tem muito mais para você. Aprenda a colocar o Senhor em primeiro. Fala para o seu vizinho, Ele é o primeiro. Aleluias. Né? Então, Jericó foi a primeira cidade. E agora, ele teve esse problema, porque ele quis roubar aquilo que era do Senhor. Já estou partindo para o final. O exemplo de Paulo. É o último exemplo que eu vou falar hoje. O que nós temos aqui no exemplo de Paulo, irmãos? Né? Nós estamos falando do Novo Testamento, nós estamos falando do tempo da graça, o apóstolo da graça. E ele deixa algo claro aqui para os irmãos. Ele fala o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. Que dia que Paulo falou aqui para os irmãos separar? No último dia? No meio da semana? Paulo falou, separa no primeiro. Por que Paulo está falando para separar no primeiro? Porque o primeiro é do Senhor. E aqui nós temos algo aqui. Ele fala conforme. Conforme significa o quê? Proporção. Proporção te lembra de quê? De dízimo. Preste atenção, dízimo ele é proporcional. Quem ganha pouco, entrega pouco. Quem ganha muito, entrega muito. Então, conforme a sua prosperidade, separe. Mas não deixa para separar no final. Separa no primeiro dia. Coloca o Senhor em primeiro. Irmãos, e aqui eu quero te ressaltar algo. Aqui nós estamos falando, separa no primeiro, conforme a sua prosperidade. Mas eu quero te lembrar de algo. Separa no primeiro dia do ano o tempo do Senhor. Separa no primeiro dia da semana o tempo do Senhor. Separa no primeira hora do dia um tempo, Senhor. Você vai começar a trabalhar, hora antes de começar. Você vai levantar para ir trabalhar, para ir cuidar da sua casa, hora antes de começar. Coloca o Senhor em primeiro. Experimenta, irmão. Talvez você não tenha tido essa experiência ainda. Acorda 20 minutos mais cedo, ora os 20 minutos. Você vai ver que o seu dia vai ser totalmente diferente. Porque a primícia foi santa, todo o resto será santo. Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Ou seja, o Senhor precisa estar em primeiro. No seu tempo, na sua vida financeira, na sua prioridade. Quando o Senhor está em primeiro, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Né? E o reino de Deus, ele vai ser liberado. Né? Quando você observa, pastor, por que tem tanto irmão que faltou no culto de domingo? Eles faltaram porque eles ainda não entenderam. O primeiro é do Senhor. Quando eu entendo que o primeiro é do Senhor, eu não falto, eu venho. Porque eu vou entender que eu estou colocando o primeiro e toda semana vai ser abençoada. Irmão, você já viu que bênção você está aqui hoje? Chegou aqui, cantou uma canção e agora você está ouvindo uma palavra, seu coração está se enchendo de fé, eu vou prosperar, eu vou avançar. Talvez você chegou aqui até meio murcho, né? Meio baleado. Você já está, alegre. Aí você sai a sua segunda-feira, no grau, vai embora. Mas aí você fica 1, 2, 3 semanas sem participar da reunião, sem louvar, sem ouvir uma palavra. Aí o pastor te acha na rua, e aí, mano, como é que você está? Pastor, estou mal, estou chateado. Nossa, mas eu estou numa ruindade, eu cansei. Por que você não está indo no culto? Pois é, mas eu estou baleado. Por que está baleado? Porque aqui, o primeiro que deveria ter sido consagrado, não foi. Pastor, eu realmente não pude, eu estava doente, aconteceu um imprevisto. Procure, então, ouvir a palavra, procure se encher. Por mais que você não consiga vir, procure estar sendo renovado. Mas se você pode, esteja aqui, esteja ouvindo, esteja sendo renovado, esteja recebendo do Senhor. Amém? Para finalizar, eu quero falar com você sobre a oferta das primícias. Nós vamos fazer a primeira oferta do ano, que é a oferta das primícias. Pastor, o que tem a ver? Se as primícias da massa são santas, todo o resto será santo. Eu quero te desafiar, faça a melhor oferta da sua vida, faça a sua maior oferta. Pastor, não tem de onde tirar.
ore, peça para Deus, fala, Senhor, eu não tenho, mas o Senhor pode me dar, para que eu possa te colocar em primeiro. Irmãos, hoje eu estava ouvindo testemunhos disso, de irmãos que aparece o dinheiro na conta. Um apareceu R$1.500, esse eu fiquei com inveja. Apareceu outro que apareceu 500. De onde que veio? Não sei. Mas eles colocaram no coração, eu quero colocar o Senhor em primeiro. E o dinheiro apareceu. Eu vi história de irmão que estava desempregado há bastante tempo. E ele falou, eu vou colocar o Senhor em primeiro. O primeiro salário que eu receber, eu vou entregar. No outra semana, ele conseguiu um emprego. Pastor, por quê? Por causa simplesmente do coração colocar o Senhor em primeiro. Talvez você vai exigir uma fé extravagante, mas eu quero falar para você hoje, coloca Deus em primeiro. Ore pela sua oferta, ore pelos seus alvos, aprenda a andar na fidelidade. Irmãos, nós estamos falando de primícia de oferta, mas não deixa de falar de primícia de dízimo. Sempre que você recebe, o Senhor é primeiro. Antes de qualquer coisa, Ele é o primeiro, é Ele que me abençoa, é Ele que me prospera. Amém? Vamos nos colocar de pé, Douglas, ajuda a gente aqui com a canção, e nós vamos orar pelas nossas ofertas das primícias. Se você está com seu envelope, pegue seu envelope. Se você não tem envelope, eu vou te dar um envelope hoje. Cadê? Quem está sem envelope aí, que quer pegar um envelope, para que você ore pelas suas ofertas? Todo mundo já tem? Ah, pastor, larguei meu envelope em cá, mas ora, do mesmo jeito. Amém? Nós vamos orar pela sua oferta das primícias. Eu quero orar pelos seus dízimos, pelas suas ofertas de hoje. Ele quer dançar para a direita, para a esquerda, não é hora. Irmãos, amor, me ajuda aí com o envelope de oferta, de dízimo. Eu gostaria de orar pela sua oferta das primícias, pelos seus alvos. Pastor, eu estou sem meu envelope aqui hoje. Você vai orar da mesma maneira. Você que está com o seu envelope, feche seus olhos. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida hoje. Eu quero declarar que o Senhor é o primeiro. E se Ele é o primeiro, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, Senhor, eu quero, Deus, colocar, Pai, diante de Ti hoje, cada um desses irmãos, Deus. Nós cremos, Pai, nós estamos aqui porque nós entendemos que o Senhor é o primeiro, e é o primeiro que tem poder de nos abençoar, de nos transformar. Por isso nós colocamos diante do Senhor, Deus, os alvos, Pai, de cada um desses irmãos. Que o Senhor venha, Deus, de fato, mudar a vida deles, trazer uma transformação genuína, liberar poder, manifestar graça. Eu declaro, Pai, que esse ano que vai se iniciar será o melhor ano da vida deles, que haverá uma transformação, que o Senhor vai manifestar o seu poder sobre cada um. Eu coloco diante do Senhor e eu declaro que essa palavra não vai voltar vazia, mas que o Senhor abre as portas dos céus sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar essa canção. Quando nós cantamos essa canção, se você quer ofertar, levante suas mãos. A Jéssica vai te entregar um envelope para que você possa ofertar. Se você quiser devolver o seu dízimo,